Então, concluindo o item do outro vídeo, Ogum, ensandecido e se divertindo, correu atrás de Oiá, tocando-a Opuim Messã, dividindo ela em 9. E ela, com o seu Inxã, tocou Ogum Opuim Medjé e o dividiu em 7. Isso também é uma explicação para os 7 caminhos de Ogum e os 9 caminhos de Oiá, Oiabalé. Agora eu vou contar um itonzinho que eu vi por aí, que eu achei muito interessante, sobre Alapuini. Alapini, Alapuini significa aquele que tem planos. Alapini, ele era um senhor muito bem sucedido, que tinha fazenda na sua tribo, mas era muito generoso. Ologbó, Ologbó, que é um dos Igberá da humanidade, um dos orgulhos da humanidade, ser caridoso, ser bom. Então Alapini tinha esse caráter. E ele tinha 3 filhos. Odé, o Uni, o atraente. Odé, Sami, o afetivo. E Odé, Jinló, o mais novinho deles, o mais mimadinho pelos irmãos. E um dia a Lapini teve que fazer uma viagem de negócios e disse aos seus filhos que não comesse de um inhame ruim que existia, né? Um inhame de uma outra categoria que não deveria ser comido, porque ele dava a sede da morte. As pessoas bebiam até morrer, porque dava uma sede incomensurável. E ele fez, então, empreendeu essa viagem e os meninos se descuidaram. Tem um conto que diz que as iames incentivaram eles a comer e trocaram os inhames, mas isso é uma história também que eu ouvi por aí, né? Não posso confirmá-la nesse tom. Então vou contar o tom como eu ouvi. Então ele foi viajar, os filhos comeram do inhame ruim, foram acometidos da sede horrorosa, beberam água e não saciaram a sede e morreram. Quando Alapini voltou, a tribo inteira que tinha muita consideração por ele, porque ele era um homem bom, bom, ele tinha bondade, ele tinha esse iuá, esse caráter reto, ele planejava, puini, Alapuni, aquele que contém a divisão, aquele que contém planos que constroem coisas melhores para as suas pessoas da comunidade, seria o caso dele. E quando chegou, que encontrou os filhos mortos, fizeram os ritos funerários, na ausência dele, porque ele estava muito distante. E ele entrou em franca tristeza e depressão e pensou muito em como vencer a morte. Ele foi então procurar o Oluo, Orunmilá, que ensinou que ele colhesse da árvore do Atori, Guiatori, que ele colhesse um enxã, uma vara, e que Opa Ara Metá batesse 3 vezes na terra e chamasse o nome dos seus filhos, 3 vezes cada um, batendo com um enxã. Próximo ao rio. O rio tem o significado de o outro lado, que significa o pós-vida. Né? Então, o rio seria o limítrofe entre a vida e a morte. E lá foi o Alapini e levou o seu galho, seu bastão, né, de Atori. Esse se chama Inxã, o bastão chama Inxã. Lá bateu na terra 3 vezes e chamou o nome dos seus filhos. Primeiro ele disse, Uade Yuni, bateu 3 vezes, chamou de novo, bateu 3 vezes, chamou de novo. Depois ele chamou Sami, depois ele chamou o Jinló, Ogé, Sami, Ogé, Jinló, batendo 3 vezes. E eles reapareceram do outro lado do rio, carcomidos, devorados pelos vermes, em decomposição adiantadíssima.
Era uma visão horrenda de se ver. Mas quando a gente ama, o feio belo nos parece. Ele ficou mais contente por poder dar um último abraço nos seus filhos e então correu a boca pequena e boca grande também na sua tribo do feito do Alapini de ter trazido de volta à vida do Aie o espírito dos seus filhos mortos. Odé Uni, o atraente, Odé Sami, o mais amoroso, e o Odé Jinló, o mais mimado. E as pessoas tinham muita consideração pelo Alapini. Disse que as mulheres rasgavam de suas saias, os homens de suas roupas, aqueles que nada tinham davam um pedaço de vidro, um pedaço de espelho, um guizo, um cachixi, um adá e assim por diante, para que ele pudesse vestir os seus filhos. E assim se criou os aparacá, né? Aparacá, que vestiu os filhos do Alapini. No culto Lessiegun, o chefe do culto chama-se Comonores Alapini, em honra ao primeiro homem que conseguiu trazer os mortos para o Aie de volta. O Alapini cantava do outro lado do rio, o Adê, né? O Adê, Awawade Egum Belé, Kenishegum Moborum, Wade Egum Belé Belé, Kenishegum Moborum. E esses que vieram foram vestidos com aparacá e o Babá Alapini, senhor Alapini, conduzia com o Inchã do Atori, que é conhecida como Glyphaca lateriflora Abraham, ou guaxumina, uma árvore de uns 3 metros de altura, 2, 3 metros de altura, que dá umas flores amarelas e dá uns galhos fininhos e flexíveis, alguns ramos mais espessos, a qual são feitos os inchãs, né? Oiá tem inchã, Ogum tem um inchã, o Xoguiã, e é feito N coisas dentro do ritual, Leste Orixá, inclusive, né? Não só Leste Ogum, é feito o inchã, o bastão, é feito o xaxará, é feito a Tori de Oxoguian, é feito o Pachorô de Oxalá, o Ibirim de Nanã, é uma árvore muito sagrada. Aliás, quando foi falado sobre Guilocô, né, que é a milícia Excelsus, né, a árvore do Locô, aonde se regula a entrada e saída dos espíritos para os oruns, os Kerim Orum Salé, os oruns de baixo, os Kerim Orum Oque, os oruns de cima, que são regulados no pé de Iroko. Sendo Iroko o guardião de todas as árvores, primeira árvore, por Igberagá Abon Atiolorum, pelo orgulho e sabedoria de Olorum. A palavra Igberagá é dificilzinha de falar, ela não tem o mesmo sentido que para nós brasileiros. Igberagá seria contentamento de ter usado sabedoria para fazer algo propício. Então, é um orgulho bom. Né? Então, um dia, Xangô ouviu falar sobre o Alapini e disse que isso não era verdade. Xangô temia Egum. Né? Tem uma outra história que fala que Xangô teve os filhos com Oiá, que eram 3 dos 9 filhos dela. Né? Isso é uma outra história.
Então Xangô mandou chamar o Alapini no seu castelo. Quando o Alapini então chegou, ele fez uma seguinte proposta: me prove que você consegue fazer isto, que você estará livre. Não prove a verdade desse fato e você será preso e morto. O Alapini então pediu que fizesse uma sala, um tó, dentro do castelo, aonde ele pediu determinados apetrechos, o qual Xangô providenciou de imediato, dando corda para ele se enforcar, né? Porque Xangô tem essa capacidade de dar para ver até onde é que você vai, né? Então o Alapini entrou nessa sala, Xangô verificou tudo. Não tinha janela, não tinha só a porta de entrada, os apetrechos que ele pediu, os panos, os espelhos, N coisas. Daí isso já é Awo, né? Awo Egum, segredo do culto. E então Alapini entrou, levou seu enxame, bateu, chamou e abriu-se então a porta. E lá estava o Alapini, a Tiegungun, junto com o Egungun. Xangô ficou maravilhado com aquilo e se tornou proprietário do culto ao Egum. Né? Se tornou o rei da terra, aquele que comanda a vida e a morte, Onilé. Junto com outros orixás que depois fizeram parte desse grupo, sendo Onilé, a deusa mãe Aie da terra, Onilé, e Onilé, aqueles que governam sobre a terra, por causa desse mito do Alapini e Xangô. Outra coisa que se fala, né, que a partir daquele momento, o Alapini, por poder reger e trazer os ancestrais de volta, se tornou aquele que coroa os reis do Oió. Então, o indicador, aquele que indica, e o conselheiro que nomeia o rei, que vai reger por aquele período de vida, é o Alapini. E aí se desenvolve também toda uma mística envolvendo Xangô e os babás eguns, envolvendo Alapini, envolvendo Babá Egum, envolvendo Kamuká, que é aquele que rege e guarda as coroas dos reis mortos, envolvendo a Ganju, que é aquele que instrui os reis a reinar, comportar, comer, vestir perante a tribo, né? Afinal, ele é o rei, ele é o Oni, né? E ele é o que governa as pessoas por aquele período e ele tem que governar em nome dos seus ancestrais. Por isso, o culto a Egum no ritual de Xangô é muito importante. Tem suas regras, né? E tem o mito do entronamento, né? O qual o futuro rei vai dar oferenda de um determinado lugar chamado Bara, né? Aonde estão guardadas as coroas dos ancestrais, que são cuidadas por Kamuka, ou Kamuká, né? E esse do corpo do rei morto chama-se o rito do Jeobá, de comer do rei. Disse que tiram o coração e esse coração é dado o pedaço ou não se sabe, não se ouve, isso é contado muito fechadamente. E o rei que vai ser entronado come desse coração e aí ele passa a reinar em nome de todos os ancestrais e honrar todas as coroas
que antecederam a ele. Então, esse mito do Alapini envolve o mito do entronamento, a história do entronamento, né? Esse tom conta o porquê da ligação de Xangô com os mortos, e de Xangô com o Alapini, e de Xangô com Kamuká, com a Ganju, a sala de preparo, e aonde ele vai ser coroado. Quem coroa é Egum, é o Alapini, em nome dos ancestrais. São os ancestrais, são os Egunguns, da família de Xangô. Esse é um mito interessante. Um outro itom muito interessante que envolve também a árvore Milícia excelsus, o pé de Locô, aonde vive os abicus, onde Oluere, ou Olumerê, né, encaminha os abicus. Diz que os abicus vieram em 280 para uma clareira em um determinado lugar, uma determinada tribo, e se multiplicaram, né? Isso tem uma alusão à morte súbita, aos nascimentos de alejumes, cegueira, traços ruins, e era atribuído ao Ebeabiku esses nascimentos. Existiram também em África situações em certos lugares em que o corpo do abicu, desse emerê, ele seria esquartejado ou queimado e levado para a floresta, aonde ele não teria o ritual. E ele voltaria ao Ebé Abicu. Abicu, nascer, morrer, todos nós nascemos e morreremos. Só o Abicu, ele nasce com uma prévia pactual com os seus irmãos do Ebé Abicu, na casa do Orum, no Ebé Orum Abicu, né, aonde ele vem com um período para ficar na terra. E existem certas proibições. O dia do casamento, o dia do batismo, o dia que falar a primeira palavra, o dia que a mãe secar o leite, o dia que o fogo apagar. Daí cada um tem um pacto. O Olumerê conhece e identifica esse pacto dos Ebés Abicus, dos Alabis e do Emerê, e rompe com esse trato, tendo a fonte de risco 3, 7, 9, 11, 16, 17 anos, 18, 21. Cada Emerê, cada Abicu, ele tem um período de proibição específica dele, o qual o Olumerê descobre através do seu jogo de Kim, né? Jogo de Fá ou de Kings. E daí pode ser rompida. O ritual dura 7 dias. Tem casos que eu ouvi, histórias por aí, que as crianças começam a ter pesadelos e ter sensações, ou insônia, e ver amigos imaginários, e é levada ao Olumerê, no pé de Locô. Ele vive onde tem um pé de Locô, e ali é feito um ritual de 7 dias, aonde a criança volta, né, volta para sua casa, aonde ela vai viver normalmente. Também diz um dos itons que eu ouvi que o abicu, né, ele tem que ser seguro na terra para que ele então possa viver e completar o seu ciclo. O Verger fala sobre isso num capítulo do livro dele, onde ele diz: devemos dar oferendas para que os abicus permaneçam na terra. Então, essa árvore da Milícia Excelsius, que é o pé de Locô, né, tem a ver com os Zorum Salé e o Zorum Oquê, e aonde também existe o Orum, o Ebé Abicu. Então, tem a ver o nascer, morrer, com a história dos itons que nós estamos falando hoje sobre Iku, a morte. Falamos sobre Iku Ileuá, Iku, Senhor da Beleza, onde ele seduz e conduz todos para o Orum,
e as pessoas apaixonadamente o seguem sem questionar. Falamos sobre Yaa Jansan, aquela que bate e corre, falamos sobre o mito do Elemerê, do macaquinho do pelo vermelho, que também é muito importante no culto do Abiku, porque o Elemerê seria um espírito Abiku também reencarnado, muitas vezes. Né? Então, existem muitos itons, muitas histórias. Existe a história de Euá, que estava a se banhar no rio, e Orumilá vinha fugindo de Iku e pediu que a senhora do rio, Ileuá, Euá, senhora que contém grande beleza, beleza e Iuá, beleza e caráter reto, beleza e olobom, bondade. E ela enfrentou Iku, a morte, para permitir que Orumilá, o jovem, vivesse. Em contrapartida, ela se tornou a mãe do Babalaô, porque ela deu a segunda chance, mais uma vida para ele, porque Iku ia levá-lo. E ela usou de um ardil, mostrando a direção oposta para Iku. E Orumilá então foi salvo. A Die, a Kikó, pisoteou em cima dos lençóis Kioá brancos, que tinha coberto a lá Funfum, coberto Orumilá, e Euá, a partir de então, criou um Euó com as galinhas por elas serem traidoras e estarem revelando aonde estava Orumilá. E então Euá não recebe mais no seu orô o Akikó, ou Adie, né? Recebe Adie, que é o frango, recebe o frango, e não o Akikó, a galinha. Então, esse é um outro mito, esse é um outro itom. Né? Existe um itom que fala no Odu Olobom, Ojobom Meji, que a esposa de Iku teria avisado um humano que a morte estaria vindo e deu o remédio. Tem um outro itom que fala que foi os filhos dele que fizeram isso. Né? E em contrapartida, Iku, a morte, teve um filho chamado Oyeku Meji, vida longa, porque ele conhecia o segredo para evitar que seu pai usasse sua clava e levasse a criatura embora. Então diz que essa pessoa, o Jogbo, gritou no mercado que sua mãe seria espancada até a morte, que o elefante seria esposa de seu cavalo e a corda seria do seu búfalo, e que o escorpião estava com o ferrão armado para a guerra, e a morte a recém começou a matar. Então foi dado Euó. Iku não recebe a Admu, não recebe oferenda, né? Ele não é agradado, nem dado ebós a Iku. Se dá ebó para afastar Iku, se dá ebó para que ele não exerça seu poder sobre aquele humano. Então a esposa de Iku teria o denunciado, dizendo que um dos euós alimentares, a Jeon, é Ku. Se ele comesse rato, suas mãos tremeriam profundamente. Se ele comesse a Jeja, comesse peixe, seus pés travariam e tremeriam. E se ele comesse Ein, Okun, Obirim, Pepei, ovos de pata, ele vomitaria constantemente e não poderia executar sua tarefa. E assim a mãe de Ojobó se salvou. Né? E assim foi descoberto o segredo de Iku. Iku não permitiu mais que sua mulher soubesse os seus aons e nem que seus filhos mais participassem do seu trabalho, e ele então executa o trabalho solitariamente pela infinito
tempo e pela eternidade. Existe um itom de Orunmila que diz que uma tribo ia ser visitada por Iku, e então Tayo e Kayandé, dois irmãos, Mabassás, gêmeos, teriam bolado um plano junto com Orunmila. E foram para a entrada da cidade, para a entrada da tribo, e um ficou na floresta escondido e o outro de frente esperando Iku, tocando seu tambor. E quando Iku chegou, ele não gosta do barulho do tambor. Então, Ainga ou Inganilu, Onilu, Ayonlu, ao Ayonilu, o orixá que vive no tambor, tem o poder, com o seu som, de espantar a morte. Por isso, nos rituais de Leste Orixá, existe o toque compatível a cada orixá, e seus ritmos e seus cânticos, que também não permitem que a morte entre dentro do Leste Orixá. Né? A Inganilu, Ayonilu, o orixá Ayon, orixá do tambor. Tocados então por Tayo e Kayandé, um no mato escondido e o outro na frente, e a morte esperando na entrada. Então chegava ao entardecer, um ia para dentro da floresta e voltava tocando. Durante 7 dias e 7 noites fizeram isso. Iku desistiu e foi embora. E não tinha percebido o ardil, que não era um único tocador de tambor, e sim 2. Né? Então, a inteligência é algo muito importante para se vencer o obstáculo da morte. Né? Conhecer Euês, conhecer o poder das folhas, também ajuda a espantar Arun. Arun leva à morte. O que não nos mata não é a morte, diz um Iton, é o excesso. O Moriki, não é a morte que nos mata, é o excesso que nos leva à morte. Então, se sabemos manipular nossa alimentação, sabemos manipular os remédios que a floresta nos dá, os euês, e sabemos dar adimu, oferenda aos orixás, em respeito também a Orunmila, conseguimos ter longa vida, que é um dos oiês iorubás, uma das coisas apreciadas no mundo iorubá. Oieku Meji, vida longa, próspera, com muitos filhos, que se multiplique, né, em nome de Olorum. Existe também um outro Iton que fala sobre o Orunmila, Exu, Ajapá, Omoiku, os filhos de Iku, Iku. Muitas pessoas vinham até Orunmila e pediam que ele vencesse a morte, porque ele era o grande sábio, o sábio. Ele tinha sabedoria, o louco bom. E ele pediu que Exu descobrisse. Exu perguntou aos filhos de Iku, que revelaram a Exu e a Orunmila que eles não estavam satisfeitos com aquilo. Do pai ser o condutor da vida de volta para o Aie. Porque eles também queriam ficar no Aie, né, permanentemente, viver para sempre. E então ensinaram que se desse de comer em oferenda a Iku, que não recebe oferendas particulares, isso é um ebó para espantar Iku, né, que dessem a ele Eku, o rato, que ele tremeria a mão, derrubaria a clava. Desce já, ele trancaria os pés e não caminharia para chegar até no lugar. Desce Eiepepei, ele vomitaria, contínua e profundamente. E a Japá, então, seguraria a clava e ele não poderia chegar perto dela.
A Japá é dado no culto de Xangô e de Ossan, os que trazem a longevidade. Então, Orumilá fez isso. Só que as pessoas não morreram mais e continuavam se descuidando. Por isso, o Oriki, que nos diz não é a morte que mata, os excessos. As pessoas se acharam imortais e se aproveitaram de tudo que podiam. E veio a doença, a Arum, o mau cheiro, as coisas ruins e tudo mais. E então foram procurar Orumilá, para que Orumilá tivesse uma solução para que os moribundos pudessem morrer. Orumilá então falou com Iku e chegaram em um acordo. Ele devolveria a clava para Iku continuar o seu trabalho, mas todos os Awon, todos os Ibaorixá e Baifá, todos os cultuadores de Orixá e de Ifá saberiam previamente a data que Iku viria levá-los, podendo então fazer seus ebós e se proteger para ter uma vida um pouco mais longa. Esse é um outro itom que se ouviu por aí. Vamos ver se tem mais algum itom aqui que eu deixei anotado, que são muitos. Clava de Iku, os abicus, Tarari, Oiá, bem, gente, eu acho que esse vídeo de complemento já está bom. Dá para se ter uma ideia de tudo isso, dos itons. E, na verdade, todos esses itons, todas essas coisas, são para falar de Atunuaie. Voltar a viver. Tumbi, renascer. Atunuaie, reencarnar. Né? Então, existe toda essa mística que envolve as árvores, a floresta, as folhas, os alimentos, os ovos, que deve ser muito bem observada. Os Ewós, nós humanos também temos Ewós. Né? Ewó propicia que nos aproximamos do nosso fim. Assim como o Iku é parado comendo Ewó, se nós, Araiês, comermos dos Ewós, viveremos menos tempo. Quem adianta tempo de santo, adianta a morte. Então, respeitamos o período de culto, de Baorixá, os anos de obrigação, para que a gente possa viver uma vida plena, próspera e longa. Africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todos os lugares, unidos pelo axé. Esse foi uma pequena explanação sobre um assunto tão delicado, que é reencarnação. Temos, sim, reencarnação no nosso mito, temos regras no nosso mito, temos deveres e temos Ewós que devemos respeitar. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo.